Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Quando Navarro conversou comigo para eu marcar as preleções do ano, eu pedi que fizesse nessa data. E mais adiante nós vamos entender por que eu pedi essa data especificamente. Eu queria que fosse dia 24 de junho, que era a data mais próxima do que eu gostaria de falar. E assim, o tema para essa noite: invisíveis, mas não ausentes. Então vamos buscar lá em Victor Hugo, a conhecida figura de Victor Hugo, bem en passant. Victor Hugo, trabalho tão maravilhoso que fez à Terra, por ocasião, por exemplo, do seu desencarne, uma verdadeira multidão de pessoas, de gente, acompanhou o seu velório, o seu féretro, e ficou marcado realmente uma das coisas que ele fez. E o Victor Hugo nos deixou diversas mensagens, diversas frases que cabe perfeitamente para nós espíritas, do qual eu separei duas para a gente entender. A primeira dela: a morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte o homem acaba e a alma começa. Eu ainda peço desculpe, perdão a essa figura, Victor Hugo, só para colocar aqui no final: na morte o homem acaba e a alma recomeça, porque nós estamos retornando para a nossa verdadeira casa, para a nossa verdadeira moradia. Então nós estamos, na realidade, recomeçando. A morte não é o fim de tudo. Nós é que desesperadamente não nos programamos, deixamos de fazer aquela programação diária nossa, preparando-nos para saber que a morte não é o fim de tudo. E aí, quando ela chega àquele ente querido, ao amigo muito próximo, muitas vezes nós nos desesperamos. O que não deveria, porque a morte não é o fim de tudo. E a segunda frase: muitos consideram que o falecimento de uma pessoa amada é verdadeira desgraça, quando em verdade, morrer não é finar-se nem consumir-se, mas libertar-se. Assim, diante dos que partiram na direção da morte, assuma o compromisso de preparar-se para o reencontro com eles na vida espiritual. Olha que maravilha! Quando nós nos programamos antes, nós vamos já nos deixando prontos, até porque quem é de nós que está aqui encarnados, que sabe quem é que vai desencarnar primeiro na nossa casa, na nossa família, no nosso rol de amigos? Nós não sabemos, né? Então nós temos que nos preparar, porque de repente não sou eu, de repente não é nós que vamos encarnar, e sim o ente querido. E quando nós fazemos isso previamente, nós conseguimos entender essa frase de Victor Hugo. E aí nós vamos assumir esse compromisso de preparar-nos para reencontrar com aquele querido ente, que graciosamente, na realidade, porque ele já cumpriu com a sua missão aqui, ele retornou primeiro que nós. É simplesmente uma ordem de colocação. Ele foi primeiro e nós ficamos aqui para cumprir, para terminar aquela meta que nós viemos para fazer. Porque ele também veio com aquela meta para fazer aqui. Cumpriu,
Chegou o tempo, ele retornou. E se nós nos preparamos, nós conseguimos entender, aceitar e passar de uma forma diferente. Não sente saudade? Claro que sim, óbvio que sim. Nós estamos acostumados a uma coisa. A gente sente saudade às vezes da casa que a gente muda. Tem gente que sente saudade do carro que vendeu. Não vai sentir saudade de um ente querido que retornou primeiro que a gente? Claro que sim. Mas sentir saudade e até chorar de vez em quando, isso faz parte de nós seres humanos. O que nós não podemos é desesperar. Entrar em desespero, em pânico. Isso, se nós nos programarmos, nós conseguimos. Mas aí eu pergunto, como não se desesperar com o desencarne de um ente querido? A mamãe, o papai que se foi, o filho então, entre outros. Imagine nesta foto, a mamãe e a filhinha retornando, deixando-a sozinha. Como não se desesperar com o desencarne assim? É difícil, né? Mas o é menos quando nós nos preparamos. O é de uma forma menos dolorosa quando nós previamente conseguimos entender, através dos estudos, óbvio, de que nós estamos aqui realmente de passagem. E é uma passagem que retornamos para cumprir alguma missão. E uma das missões que nós tínhamos que cumprir era ver um ou mais entes queridos retornar primeiro que nós. Era uma necessidade que nós tínhamos de sentir essa dor, por algum motivo, do qual eu sempre digo, graças a Deus, que eu não sei quais são os motivos que me fizeram reencarnar da forma que estou, passando por tudo que estou passando. Porque quando eu vejo falar assim, ó, olha, sabe aquele seu Otávio lá do Centro Espírita? Então, ele faz regressão. Eu nunca entro naquele centro, mas nem a pau. Eu não quero saber de fazer regressão de jeito nenhum. Não quero saber o que eu fui na outra vida agora, mas de jeito nenhum. Porque se eu ficar sabendo, é perigoso até eu querer me matar, de tanta raiva que eu vou ficar de mim do que eu já fiz nas outras vidas, né? Então, não fico sabendo agora, porque automaticamente, quando eu desencarnar, essas coisas vão ser abertas, no momento certo, inclusive. Vão ser mostradas no momento correto. No momento que eu tiver uma consciência boa, é óbvio que a espiritualidade, os amigos da espiritualidade, vão chegar e vão mostrar. Ó, Ricão, tá vendo aqui, ó? Ó o que você fez aqui. Ó na outra ainda que você fez. Tudo isso você pediu, olha aqui você pedindo para passar por isso. Então, lá eu fico sabendo. Tá? Com certeza lá eu ficarei sabendo, no momento certo. Então, é difícil? É claro que é. É óbvio que é. Mas não é impossível. Inclusive não é impossível acontecer dentro do nosso lar. E quando nós temos isso em mente, a gente nunca vai dizer aquela frase assim. Imagine a minha filha ali desencarnar, eu chegar no Otávio e falar para o Otávio assim, ô Otávio, por que foi comigo? O que eu estou dizendo nesse momento para ele? Ô Otávio, você tem filha também, por que não desencarnou a sua? Tinha que ser a minha, por que não foi a sua? Porque sempre que nós dizemos assim, ah meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu estou querendo dizer que pode acontecer com qualquer um que está à minha frente, que eu conheço ou que eu não conheço, menos comigo. Ora, por que menos comigo? O que nós somos mais que as outras pessoas que conosco não pode acontecer as coisas e com os outros pode? Aquilo que está acontecendo comigo é meu merecimento de acontecer comigo. Em algum momento
eu comprei essa fatura, seja nessa vida, seja nas vidas anteriores, em algum momento. O Augusto Cury, que nós conhecemos bem aqui em Rio Preto, né? Deixou essa frase: pais e filhos vivem ilhados, raramente choram juntos e comentam sobre seus sonhos, mágoas, alegrias, frustrações. E é verdade. Nós vemos muito isso, pais e filhos vivendo ilhados totalmente. É pai que não conversa com filho, filhos que não conversam com seus pais, não há diálogo. E o normal, hoje o normal, é entrar em casa, tá o filho no quarto, o pai na sala, a mãe na cozinha, e cada um fazendo o quê? Olha lá, o Gubolinho respondeu, aqui, né? Celularzinho, direto. E aí quando o pai quer saber se a janta está pronta, ele passa um WhatsApp para a mulher na cozinha. E aí, a janta está pronta? Aí ela responde assim: filho, vem jantar. Através do WhatsApp. Então nós estamos nos ilhando, deixando o convívio de amor, de carinho, de convivência, e trazer isso, ou seja, o filho, para mais próximo de nós, perto do nosso coração. E eu pergunto mais, excluindo as mães daqui, porque para a mãe isso é fácil. O senhor que é pai já beijou o seu filho e lhe disse que o ama? E eu estou falando o filho e o homem. Porque beijar a filha e a mulher também é fácil. Mas o senhor que é pai já beijou o seu filho? Abraça-o constantemente, beijando-o a face e dizendo que ama? Porque parece que é uma coisa tão difícil de fazer isso. Talvez a gente até entende, porque aqui no ano de 1827 que nós estamos passando, então é uma coisa mais difícil. Mas o que nós não podemos é reencarnar lá para o ano 2000, chegar lá perto de 2015 mais ou menos, ainda pensando dessa forma. Porque se nós chegarmos e conseguirmos reencarnar lá na década de 2015 a gente tem filho homem, e não beija-o, não abraça-o, porque isso vai tirar a virilidade, ele vai ser outra coisa, porque não podemos beijá-lo? Só aqui em 1827. Lá para 2015 nós não podemos mais fazer isso, tá? Então nós já temos que nos programar. Na próxima encarnação que eu devo encarnar, lá para 1950, 60, então em 2015 eu vou ter filhos, então eu vou me programar para tratá-lo com carinho, com amor e sem medo. Sem medo. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. A mãe faz isso com facilidade. A mãe, na realidade, o filho até precisa falar assim: mãe, para de beijar um pouco, pelo amor de Deus, eu quero ir embora, né? Mas e por que nós, os pais, não fazemos a mesma coisa? Qual é o medo que tem de abraçar e beijar o filho? De deixá-lo na frente da escola e dar um beijo nele? Qual é o problema e o medo que se tem disso? É só nós nos programarmos que nós conseguimos. Até porque, quem que vai primeiro na nossa casa? O pai ou o filho? A mãe ou a filha? E se for o filho, se for o filho primeiro, nós vamos reclamar tanto depois sozinhos: eu nunca beijei o meu filho e agora não tem mais jeito. Então façam isso, senhores pais. E as mães, continuem sim a beijar, acariciar, a tratar o filho com todo esse carinho que é normal do ser feminino da mãe. Então eu pergunto: qual o legado que está querendo deixar para o seu filho, para os nossos filhos? Seria como esse pai, né?
Tá bom. Seria como esse pai da figura aqui do lado esquerdo, nosso, onde uma criança de quê? 1 ano, menos de 1 ano, ele já acendendo um cigarrinho na boca dele e ensinando a segurar já a latinha de cerveja. Seria isso que nós estamos querendo deixar para o filho? Até porque a gente ainda ouve alguns pais dizerem que filho que é homem tem que saber beber e fumar, porque senão não é homem. Isso é agora em 2015, a gente ainda ouve isso. Ou será que nós vamos e queremos deixar para os nossos filhos os estudos, a educação, o crescimento, a alegria de poder essa criança crescer sadia, com inteligência, com sabedoria, participando realmente da vida da sociedade da forma que tem que ser? É muito melhor, né? É claro que, veja, é muito bom ver o nosso filho se formando. É muito bom ver o nosso filho sendo aprovado num concurso. É muito bom ver o nosso filho entrando numa grande empresa. É muito bom ver o nosso filho ir fazer um curso fora do país, fora da cidade. É muito bom, é muito gostoso. E isso faz parte da nossa vida. É uma obrigação até moral que nós temos com isso. Nós temos realmente que ter isso em mente para dar aos nossos filhos. Auxiliá-los, educá-los, fazer com que eles realmente levem o estudo a sério. Mas talvez, não sei se mais importante, mas com certeza tão importante quanto isso, tão importante como nós fazemos os nossos filhos se formarem, trabalharem num lugar condigno, é a educação religiosa. Tão importante quanto. Porque quando nós damos educação religiosa aos nossos filhos, eles vão crescerem de uma forma diferente. Eles vão ser homens, mulheres diferentes no futuro. E o que é ser diferente? É chegar lá na frente, já quando eles saem para a vida de verdade, material estou dizendo, saem para a vida, e eles sabem definirem o que é a necessidade material com a obrigação espiritual. Porque outro grande mal que nós temos hoje é quando o filho chega e diz para nós, os pais, que vai fazer determinada faculdade, a primeira coisa que a gente para e olha para ele e fala assim: ah, meu filho, mas espera, você vai fazer uma faculdadezinha dessa para ganhar uma mixaria depois na vida? Veja, nós temos que fazer aquilo que nós mais queremos fazer. Essa é uma meta nossa. E aí nós incentivamos o nosso filho a ser um tanto quanto mais ganancioso. Porque eu vejo uma diferença entre ser ganancioso e ganhar dinheiro. Porque nós temos obrigação de ganhar dinheiro, óbvio. Isso é o nosso planeta, gira em torno disso. Mas ser ganancioso já é diferente. Então nós temos sim que orientá-los a ter a sua vida social, tá? A vida material, mas de uma forma que ele o faça sabendo que Deus existe. De uma forma que ele saiba que a espiritualidade está ali olhando. E que tudo está sendo anotado. E que depois nós vamos ser cobrados por tudo isso. Porque qual a vantagem de ver o filho? Eu fico imaginando assim, hoje nós estamos passando por isso,
Eu fico imaginando as mães, os pais desse pessoal do lado do Lava Jato, que acharam que ficaram bilionários. Qual é a vantagem de todo esse dinheiro? Qual é a vantagem? Eu fico imaginando quando aquele deputado, o João de Deus, chegou sorrindo à televisão, lá na época dele, para justificar todo o dinheiro que ele ganhou, e disse a frase: Deus me ajudou e eu ganhei muitas vezes na loteria. Por sinal, parece que já desencarnou, né? Se não me engano, né, Golim? Que o João de Deus desencarnou, né? Já desencarnou. Então, ele já deve estar sabendo disso hoje, dessa frase, a repercussão que fez no espírito dele. Então nós temos que nos atentar a isso. Nós temos que acordar. Porque se a vida não tiver educação religiosa, não é que vai virar bandido não, tá? Não vai virar bandido, não é isso. Mas é a forma com que vai agir essas crianças no futuro. É a forma com que vai se trabalhar a vida social no futuro. Porque uma coisa é a gente trabalhar sabendo que temos Deus. Uma coisa é a gente trabalhar sabendo que, olha, eu posso fazer isso aqui, mas eu vou resgatar por isso. Então, eu não vou fazer. Eu não preciso fazer isso. E vive-se muito bem. Essa obrigação é nossa. Educação religiosa para os nossos filhos. Nós vemos aqui a casa, evangelização de bebês. Olha que maravilha. Evangelização de bebê. Já começa desde cedo. E é assim que tem que ser. Tem que começar desde os primeiros momentos que já dá para começar. Porque essas crianças vão ser diferenciadas. Pode ter certeza disso. Mas e se o nosso filho tiver que retornar ao plano espiritual antes de nós, os pais? Nós nos programamos para isso? Nós buscamos estudar, aprender, saber, preparar-nos. E não é fazer estudar, bom, eu vou começar a estudar então, porque meu filho vai desencarnar primeiro que eu. Não, não é isso. É estudar, aprender, educar-se. Trazer essa educação para dentro de si, do próprio coração. Porque nós não sabemos o que pode acontecer dentro da nossa casa. E os filhos? Estão estudando, estão aprendendo para saber entender na hora que o pai e a mãe desencarnar? Mas aí a obrigação é nossa. Nós estamos realmente dando aquela educação religiosa para os nossos filhos, para eles saberem entender que nós, os pais, podemos desencarnar normalmente, primeiro que eles? Isso pode ser na infância, na juventude deles? Nós estamos dando essa orientação? Lá na pergunta 197 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Será que pode nosso filho ser tão adiantado quanto um adulto? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então veja, nós podemos estar recebendo no nosso lar, na nossa casa, um filho, um espírito como filho, que está precisando de mais um pouquinho para esse progresso, para progredir, para subir aquele degrau da vida espiritual que ele tanto pediu antes de reencarnar. E ele nos elegeu como pais na esperança de que nós o colocássemos no caminho. Nós dessemos aquele empurrãozinho nele.
E aí aquele pouquinho que faltava para ele progredir, ele recebe de nós, os pais. Ótimo, maravilha, cumprimos o nosso dever, cumprimos com a nossa obrigação. Mas por outro lado, se nós não o fizermos e faltar a ele aquele empurrãozinho que ele veio contando com a gente, nós vamos ter que retornar para cumprir uma outra meta. Novamente, às vezes só por causa disso nós deixamos para trás, sem o fazer. Na letra A, da mesma pergunta, Kardec continua: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado do que seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão a miúde acontecer isso aí na terra onde vós está encarnado? Então é muito natural hoje a gente ver filhos muito mais adiantados do que nós, os pais. É muito natural isso. E até porque tem muitos filhos que vêm para corrigir, auxiliar e fazer crescer os pais. Então é muito natural isso acontecer. Então, de repente, o nosso filho, o espírito dele é muito mais adiantado do que o nosso. Não há nenhuma novidade disso. Na 208, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Será que nós não exercemos nenhuma influência? Muito pelo contrário. Bem grande influência exercem, nos disse a espiritualidade. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Tá? Constitui-lhes isso uma tarefa. Agora vejam, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, é uma missão, é uma tarefa, é uma obrigação nossa. Se nós não o fizermos, nos tornaremos culpados por isso. Então, veja a nossa obrigação como pais. Quando nós aceitamos receber um espírito no nosso lar para dar amor e educação, nós estamos já com uma missão muito forte na Terra, que é fazer desenvolver e crescer um espírito, fazer com que ele não fique no estágio que chegou aqui à Terra. Porque não é cedo que se enrola como é que chama lá, o negócio que enrola no mato lá e fica enrolado, depois não volta mais, aquela fica na cerca lá, tem lá tipo um bambu, um negocinho que enrola e depois não tem jeito, não desenrola mais, tá? Então, e isso faz quando? Enquanto essa árvore está bem novinha. Assim são os nossos filhos. Se nós não fizermos isso enquanto são crianças, jovens, depois já não se faz mais. Aí eles vão viver por eles. E esse viver por eles, nós vamos ser culpados de tudo que eles fizerem. E aí a gente fica feliz, às vezes, vê muitos pais felizes, porque, graças a Deus, meu filho não virou bandido, não usa droga, não bebe, trabalhador. Mas e os pensamentos deles? Como é que são? Tem Deus no coração? Porque se não tiver, a culpa é nossa. E nós vamos ser cobrados por nós mesmos depois. Não há escapatória. E mais uma pergunta ainda, 150b do Livro dos Espíritos. A alma nada leva consigo deste mundo? Ou seja, quando nós nos encarnarmos, não vamos levar nada daqui? Nada. Não vamos levar nada, diz a espiritualidade, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Agora veja, quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade
do que deixa na terra. Então veja, nós não levamos nada da terra, tá? Mas nós vamos levar aqui uma doçura ou um amargor daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fomos. E se nós, então, dermos a educação religiosa aos nossos filhos, e eles saírem daqui levando doçura, provavelmente nós lá já esperando, tá? E se não tivermos, a ordem só vai ser o contrário, nós vamos nos sentir muito mais felizes e completos com isso. Porque se nós não fizermos isso, nós já compramos um débito para uma possível futura encarnação. Por que possível futura encarnação? Quando é que nós vamos conseguir reencarnar? Às vezes a gente pode passar 1.000, 2.000, 3.000 anos esperando uma reencarnação. Então, por isso, uma possível futura reencarnação. Porque já imaginou a espiritualidade para organizar todo esse rol que nós precisamos ter, que é vir num lar daqueles pais. Depois, aquelas pessoas que nós temos necessidade de ter ao nosso lado. São irmãos, primos, amigos, parentes, os vizinhos, o patrão, o empregado, tudo isso. Já imaginou para se formar essa programação todinha? Como é difícil? Então, às vezes, passa muitos anos para a gente conseguir uma programação dessa para reencarnar. Então, se nós já estamos aqui, nós temos tudo à mão, por que não fazer já nessa? Por que nós não acreditamos naquilo que está escrito na doutrina e que nós temos jeito de provar se isso é verdade ou não? Por que nós já não fazemos isso agora? Mas tem um estudo, né? Que ótimo! Os estudos é o que faz com que nós modifiquemos. Mas os estudos têm uma diferença, porque uma coisa é pegar um livro e ler. Outra coisa é pegar esse livro e estudar para colocar aqui ao coração. Especialmente naquilo que mostra e diz sobre a verdadeira vida. Porque é isso que vai fazer com que nós modifiquemos os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa vida em si. Porque enquanto a gente não acreditar e aceitar e entender isso, nós vamos continuar fazendo maldades. Até porque nós não acreditamos que há depois que passar por esse resgate. E a gente até fala assim, isso daí vai ficar para outra vida. Mas a gente fala na brincadeira. E nós continuamos tomando atitudes erradas, porque nós não acreditamos. E só quando nós estudamos para entender, é que nós vamos começar a ter fé em Deus. Porque caso contrário, também vai ser a mesma coisa. Você tem fé em Deus? Tem muita fé em Deus. Olha, você está com uma doença incurável. Meu Deus, não é possível, não, comigo não. Cadê a fé em Deus? Tem muita fé em Deus? Tem. Seu filho desencarnou ali agora, o caminhão passou em cima dele. Caiu quase morto. Cadê a fé em Deus? Então falar que tem fé em Deus é fácil. Mas nós precisamos estudar para aprender a ter fé em Deus, para saber realmente o que é fé em Deus. Mas o nosso Pai nunca nos desampara. Nós nunca estamos sem a proteção divina do Mestre, amigo, querido, Jesus, a espiritualidade maior. Então, quando eu disse que eu pedi essa data para fazer a preleção, porque no dia 21 de julho agora, completou 6 anos que meu filho desencarnou, com 20 anos. Então a vida continua. A vida material, nós aqui encarnados, nós temos que continuar. Porque essa é a nossa missão, trabalhar,
continuar, viver até o nosso momento. Porque antes do nosso momento nós não podemos retornar. Então sempre o Pai vai nos dar uma nova condição, vai nos dar um novo momento. E nós só não iremos conseguir se nós, por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de fé em Deus, nós nos isolarmos, nos fecharmos, esquecer que a vida existe. E aí, é óbvio, nós temos aquilo que nós procuramos. Então, se nós resolvermos nos ilhar, nós vamos viver ilhados. Se nós resolvermos que nós temos que trabalhar, acreditar em Deus, saber entender da vida, nós vamos conseguir. E aquilo que nós buscamos, nós recebemos. A vida é assim. Tudo é assim. Tudo gira em torno de educação religiosa, para se ter amor, para se crescer, para saber o que fazer daqui para frente. Então quando eu vejo, por exemplo, o Otávio fazendo a abertura aqui, e toda quarta-feira ele o diz, olha, segunda-feira nós temos estudos, não precisa esperar o ano começar não, pode vir e começar com a gente agora. Tudo bem, chega aqui na segunda-feira, tem 10 pessoas, talvez 15, na outra semana tem só 8, porque nós somos assim, nós não buscamos nos melhorar, não buscamos crescer, e nós sempre colocamos um empecilho. E 2 vezes lá no centro é muito por semana. Segunda-feira é o dia que eu estou muito cansado. Segunda-feira eu tenho que fazer tal coisa. Aí resolve então o Otávio fala assim, não, vamos fazer o estudo de terça. As mesmas pessoas, nossa, justo terça, Otávio. Terça é o dia que eu faço tal coisa. E não vai ter dia. Não vai ter dia. Porque nós não queremos crescer. Mas tem que ser aqui a casa? Não, até porque tem diversas casas, inclusive a nossa. Tem diversas casas espíritas para fazer o estudo, inclusive a nossa casa. Que nós podemos sim, na nossa casa, dizer assim, olha, segunda-feira à noite, entre 7 e 8, entre 8 e 9, entre 7 e 7 e meia, o horário cada um estabelece. Eu vou fazer o Evangelho no lar e vai ser regrado com o estudo depois da leitura do Evangelho. É simples assim, mas tudo tem um empecilho. Tudo nós colocamos um problema para não se fazer isso. E os poucos que fazem são os poucos que se destacam. Mas a gente fica preocupado com o destaque material. Essa é a nossa preocupação. Eu quero me destacar materialmente. Espiritualmente eu não estou vendo nada disso. Então quando nós acordarmos, nós já estamos desencarnados. É esse que é o detalhe. Nós tínhamos que pensar nisso agora. Nós temos que saber entender, é agora. Porque qualquer um de nós sabe que a dor maior que nós temos é a primeira perda, materialmente dizendo, de um filho, de um pai, de uma mãe. A outra é a doença grave do corpo. E quando nós nos preparamos para isso, nós sabemos entender qualquer uma dessas duas de uma forma muito mais amena, muito mais tranquila. E não é que vai sentir dor, tá? Com a doença vai sentir dor no corpo, e com o desencarne de um ente querido vai sentir a dor da saudade, da falta, mas é diferente, a forma é diferente.
E isso, com todo respeito, eu sei dizer muito bem. Tá? E se eu não tivesse previamente, sem saber que isso iria acontecer, me preparado, lendo um pouquinho, não sou nem o Navarro não, que lê muito, que estuda demais, mas lendo um pouquinho, para saber entender, para começar a aprender de uma vida espiritual, eu com certeza, com a cabeça que eu tinha há uns 30, 40 anos atrás, eu com certeza já teria feito mais uma coisa errada. O que é? Hoje ainda, infelizmente, algumas pessoas fazem quando o filho desencarna. Ele acaba se matando porque quer encontrar com o filho. E aí que há o verdadeiro desencontro. Mas só depois que ele faz que vai ver. Isso é falta de estudo. É falta de se ter vontade, na realidade, de fazer alguma coisa na vida. Mas nós achamos que tudo para a gente é difícil. Então, eles, na realidade, nunca irão embora simplesmente. Apenas se tornam invisíveis. Porque o nosso ente querido, ele está sempre conosco. Ele está sempre nos visitando. Eles simplesmente são invisíveis aos nossos olhos aqui encarnados agora. Só essa é a diferença. E saiba, daqui a pouco nós iremos novamente abraçá-los. E o mais gostoso de tudo, nós ainda seremos recebidos por eles quando nós desencarnarmos. Então, olha que maravilha. Eu fico calculando assim, eu especialmente. Meu filho, meu pai, minha mãe, um tio querido e alguns amigos também já se foram. A hora que eu retornar, se eu tiver o merecimento e a dádiva, essa graça, claro, de ser recepcionado por eles na minha chegada de retorno à verdadeira moradia. Olha que maravilha. Então é só esperar. Pode ser hoje ainda, não pode ser daqui a alguns anos. Mas vai ter um momento. E isso vai acontecer. Então, quando nós nos preparamos, nós conseguimos saber, entender tudo isso que a doutrina vem nos mostrando sobre nascer, morrer, nascer de novo. Ou seja, nós vamos nascer, crescer, desencarnar e reencarnar novamente. O dia que nós conseguimos entender isso de verdade, nós vamos começar a deixar para trás as futilidades, conforme a pergunta 150 que nos diz. Nós vamos deixar as futilidades para trás, vamos deixar aquele desespero da vida material, não é deixar a obrigação, mas o desespero da vida material para trás, porque nada disso nós levamos. O que nós levamos são as boas ações. O que nós levamos é as coisas gostosas que nós aprendemos aqui e podemos levar para lá. O material vai ficar tudo, pode ter certeza. E o que é pior, quando nós não conseguimos nos vencilhar disso, nós vamos desencarnar e ficar presos aqui àquele bem material, aquele carro, aquela casa, a fazenda, seja lá o que for. Às vezes até a roupa. Já vi espírito que briga até por causa da roupa que está aqui, já desencarnado, isso nos trabalhos mediúnicos, reclamando porque tal pessoa estava pegando as roupas dela do guarda-roupa. Então veja, nós não precisamos disso. Nós precisamos de estudar para modificar a nossa vida, para aprender, para crescer. E está à mão de cada um de nós. O dia que nós quisermos, nós modificamos. Porque tudo a seu tempo, com certeza. Nós fazemos quando nós quisermos. Isso pode ser hoje, como pode ser daqui a 1000 ou 2000 anos. Vai depender de cada um de nós sabermos o momento que nós temos e queremos modificar a nossa vida. Evangelho no lar, amor no coração, estudos, é isso que nós precisamos. E aí vai ser muito mais fácil nós podermos reencontrar aquele ente querido, que ele vai receber a gente até com muito mais amor. Porque
quando nós simplesmente oramos por eles aqui com mais carinho, com mais amor, chorando sim, muitas vezes, é claro que sim, né? Eu quantas vezes me pego sozinho chorando, tá, pela falta do meu filho, mas nunca foi um choro desesperador. Ah, meu Deus, por que o senhor fez isso? Não, nunca foi. Chora-se pela falta, tá? Que é natural. Nós e eu não fui programado para saber entender isso desde criança, tá? Então, quando nós realmente quisermos modificar, nós vamos modificar os nossos corações. E isso vem através dos estudos. E fica aqui o convite para que cada um dos senhores aqui presentes, tá, coloque isso no coração. Use o tempo que tem para aprender mais. Participe mais de estudo. Faça esse estudo no seu lar ou venha até a Casa Espírita para participar disso, para poder crescer um pouquinho mais. E que Jesus possa nos iluminar e proteger hoje e sempre. Que assim seja.